A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em meio às dificuldades, a graça de Deus se apresenta como um refúgio inabalável, oferecendo-nos força para superar as adversidades. Como Paulo diz em 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa promessa nos assegura que, mesmo em nossos momentos de fraqueza, o Senhor opera em nós de maneira poderosa, usando nossa fragilidade para demonstrar sua força. Nos tempos difíceis, não estamos sozinhos, pois a graça divina nos sustenta e nos capacita a seguir em frente. A fragilidade humana, longe de ser um obstáculo, é a plataforma onde o poder de Deus se manifesta mais fortemente, transformando a fraqueza em uma oportunidade para ver sua grandeza. Ao reconhecer nossa limitação, podemos experimentar o poder sobrenatural de Deus em nossas vidas, confiando que sua graça é mais que suficiente para nos sustentar em todas as situações. Em nossos momentos de fraqueza, Deus nos convida a buscar sua força. Em Mateus 11:28, ele nos oferece descanso e alívio, dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa promessa é especialmente significativa quando enfrentamos desafios que parecem além da nossa capacidade. A fraqueza humana, longe de ser um fardo, é uma oportunidade para experimentar o poder divino de forma mais profunda. Deus nos chama a confiar plenamente nele, sabendo que ele nos fortalece nos momentos de fraqueza. Quando nos entregamos a ele, nossa fraqueza se torna o campo onde seu poder opera de maneira sobrenatural. Ele não apenas nos oferece força, mas também nos ensina a viver com sua graça, capacitando-nos a superar as dificuldades com fé e confiança em sua presença constante. As dificuldades da vida podem ser vistas como uma oportunidade para crescermos espiritualmente. Em Romanos 5:3-4, Paulo nos ensina que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Cada desafio é uma chance de amadurecimento, pois nos leva a uma confiança mais profunda em Deus. A fragilidade que experimentamos não é apenas um teste de resistência, mas uma chance para que o Senhor refine nosso caráter. Em meio ao sofrimento, somos moldados à imagem de Cristo, aprendendo a depender de sua força em vez da nossa. A graça de Deus nos capacita a crescer nas dificuldades, transformando nossa fraqueza em uma oportunidade de ver a sua obra em ação. Cada tribulação é, portanto, um momento para aprofundar nossa fé, fortalecer nossa esperança e confiar que Deus usa até as adversidades para o nosso bem espiritual. Deus promete consolar e restaurar aqueles que o buscam sinceramente. Em 2 Coríntios 1:3-4, ele é descrito como o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Em momentos de dor e sofrimento, sua graça se torna um consolo duradouro. Quando a vida parece pesada e nossos corações estão quebrantados, Deus nos envolve com seu amor e nos oferece a paz que o mundo não pode oferecer. Sua consolação vai além de palavras de conforto. Ela é um remédio para a alma, que nos cura e nos restaura. Deus não nos abandona em nossas dificuldades. Ao contrário, ele se aproxima de nós, trazendo alívio e renovação. Em nossa fraqueza, ele se torna a fonte de nossa força, restaurando nossa esperança e nos ajudando a enfrentar os desafios com coragem e confiança em seu plano. A humildade é uma virtude essencial para experimentarmos plenamente a graça de Deus. Em Tiago 4:6, lemos que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando reconhecemos nossas limitações e nos colocamos diante de Deus com humildade, Ele derrama sua graça sobre nós.
A verdadeira grandeza diante de Deus não vem da nossa autossuficiência, mas da nossa disposição em depender dele. Quando nos rendemos à sua vontade, ele nos capacita a viver de acordo com seus propósitos, independentemente de nossa fragilidade. A graça de Deus é dada de forma abundante àqueles que se humilham, permitindo que a fraqueza humana se torne um canal para a manifestação do seu poder. Ao nos colocarmos em posição de humildade, podemos experimentar a força divina que nos leva a viver uma vida transformada. Deus usa as fraquezas humanas como um meio de revelar sua grandeza. Em 1 Coríntios 1:27 está escrito: "Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, e Deus escolheu as fracas deste mundo para envergonhar as fortes." Essa passagem nos lembra que Deus não trabalha de acordo com os padrões do mundo. Ele usa o que é desprezado e o que parece insignificante para demonstrar seu poder e sabedoria. Quando nos sentimos fracos e incapazes, Deus tem a oportunidade de agir de forma milagrosa em nossas vidas, mostrando que sua força é perfeita em nossa fraqueza. A nossa limitação humana não é um impedimento, mas uma plataforma para que ele faça algo extraordinário. Assim, nossas fraquezas se tornam testemunhos vivos do poder de Deus em ação. O Espírito Santo é a fonte que nos sustenta e nos fortalece nas nossas fraquezas. Em Romanos 8:26, lemos: "Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza." Quando não sabemos como orar ou o que pedir, o Espírito Santo intercede por nós, conduzindo-nos pela graça de Deus. Ele nos fortalece espiritualmente, capacitando-nos a viver de acordo com os propósitos divinos, mesmo nas situações mais difíceis. O Espírito nos ajuda a compreender a profundidade da graça de Deus e nos dá a força necessária para perseverar em fé. Ele nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando a fraqueza parece nos dominar. A presença do Espírito Santo é uma garantia de que, mesmo em nossa vulnerabilidade, Deus nos capacita a viver em vitória. A salvação de Deus é uma dádiva que recebemos pela graça, não por méritos próprios. Em Efésios 2:8-9, Paulo afirma: "Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie." A promessa mais maravilhosa que Deus nos dá é a salvação em Cristo Jesus. Não importa o quão fracos ou pecadores possamos ser, a graça de Deus é suficiente para nos redimir e restaurar. Essa graça é um presente que nos é dado gratuitamente, sem que possamos fazer algo para merecê-la. A salvação não depende de nossas obras, mas do sacrifício de Cristo na cruz. A graça de Deus nos assegura que, mesmo em nossas fraquezas, podemos ser salvos e transformados por seu amor infinito. Em meio às tribulações, Deus nos chama a olhar para a eternidade com esperança. Em 2 Coríntios 4:16-18, Paulo nos lembra: "Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia." As dificuldades que enfrentamos neste mundo são temporárias, mas a esperança que temos em Cristo é eterna. A graça de Deus nos garante que, apesar das lutas, há uma recompensa gloriosa aguardando aqueles que permanecem firmes na fé. A eternidade nos oferece uma perspectiva renovada sobre as tribulações do presente, lembrando-nos de que, por mais intensas que sejam as dificuldades, elas não se comparam à glória que nos espera. A graça divina nos fortalece para viver com esperança, confiando que Deus tem um plano eterno para cada um de nós. A graça de Deus é a nossa âncora em tempos de incerteza, garantindo que, mesmo nas dificuldades, encontramos renovação. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo afirma que a graça de Deus é suficiente para ele. Quando enfrentamos as fraquezas e desafios da vida, é através da graça divina que encontramos forças para seguir.
Deus nos promete renovar nossas forças a cada dia, assim como Ele promete a paz que excede todo entendimento. A graça não apenas nos sustenta, mas também nos guia, nos capacitando a vencer as dificuldades com fé e confiança. Mesmo em nossas fraquezas, Sua graça é a fonte de nossa força e esperança, nos conduzindo à vitória final. A promessa de que Sua graça nos basta é um convite para confiar em Sua soberania e amor em todas as circunstâncias. Nos dias turbulentos em que vivemos, em meio às incertezas e desafios que nos cercam, encontramos nas Escrituras uma fonte inesgotável de força e esperança. A promessa de Deus de que Sua graça é suficiente para nós ressoa como um alicerce seguro, sustentando-nos nas fraquezas, transformando nossas limitações em oportunidades para a manifestação de Seu poder. Em tempos de crise, em que o mundo parece vacilar, somos chamados a olhar para Ele, nossa rocha firme, e confiar que mesmo nas adversidades, Ele nunca nos abandonará. Sua palavra nos assegura que, enquanto o caos domina os corações humanos, Ele está conosco, guiando-nos com Sua luz. O Senhor nos ensina ao longo das Escrituras que nossa fraqueza não nos desqualifica, mas nos torna um campo fértil para a Sua intervenção divina. É na nossa humildade, ao reconhecermos nossa dependência dEle, que Seu poder se aperfeiçoa. Vivemos em uma era marcada por dúvidas, mas é justamente nestes tempos que o Senhor nos chama para confiar plenamente em Sua soberania. Ele nunca promete um caminho sem dificuldades, mas nos garante que Sua presença será constante, nos fortalecendo e nos renovando dia após dia. Que a cada desafio possamos lembrar que a graça de Deus nos basta, que Seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza e que na Sua misericórdia encontramos consolo e direção. Nos momentos de solidão e desespero, que possamos clamar ao Senhor, confiando que Ele é nossa fortaleza e refúgio, que possamos assim viver com a certeza de que Ele está trabalhando em nós e através de nós para a Sua glória, em todos os tempos. Agora, ao encerrarmos este momento de reflexão, nos unimos em oração, como Jesus nos ensinou, buscando a presença de Deus com fé e confiança. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Muito obrigado por assistir ao vídeo até aqui. Fico imensamente grato pelo seu tempo e por fazer parte deste momento. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas. E se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever agora. Assim, você não perde nenhuma novidade e continua acompanhando tudo o que preparamos com tanto carinho. Seu apoio é fundamental para que possamos seguir trazendo mais conteúdo de qualidade. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.